Boa noite, pessoal. Enquanto o Instagram avisa aos nossos seguidores que estamos online, do boa noite. Agradeço a presença de quem está aqui. Vamos ver. Oi, Raquel, Suzana, que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Vamos ver. Eu já convidei a nossa convidada, mas vamos aguardar. Então, gente, essa live hoje, assim, enquanto as pessoas estão chegando, né? Eu acho que a Renata ainda não chegou. Bom, eu já chamei, daqui a pouco ela aparece. Então, essa live surgiu, esse tema surgiu conversando com a Raquel, do Leis pelo Mundo, quando a gente estava escrevendo, assim, pensando na temática das eleições presidenciais na Itália, né? Não é todo mundo que gosta de política, ou que entende. A Renata chegou, eu acho que eu já aceitei. Vamos ver. Que bom! Pode dizer. Deu Olá, certo. Carla. Olá. Obrigada por ter aceito o Tudo bem? convite. Imagina, é Então, um prazer enorme estar com vocês, viu? a gente não se conhece, né, pessoalmente, foi só uma troca de mensagens. Então, eu estava contando aqui, né, enquanto as pessoas estão chegando, porque o Instagram demora um pouquinho para avisar, né, que Sim. a gente está online. A ideia de conversar sobre esse tema surgiu quando a gente estava escrevendo sobre as eleições presidenciais aqui da Itália, né? Um fato super recente e assim, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é um grupo suprapartidário. Ele está acima dos partidos. Assim, a gente não fala de partido político, a gente não fala de política, a gente defende as ideias do que é bom para o Brasil, né? Ótimo. E o que o grupo faz na Itália? A gente promove a integração dos brasileiros que moram na Itália. E uma maneira da gente fazer isso é a gente transmitir informações úteis e relevantes da nossa sociedade, da comunidade, de onde a gente está inserido. E política não é um tema muito fácil, né? Assim, eu não sei. Bom, você ingressou na política cedo, vamos falar sobre isso. Eu vou falar só um pouquinho no início, depois eu vou deixar o tempo todo para você. E aí, em janeiro, né, quando estavam para acontecer as eleições presidenciais, conversando com uma amiga minha que também é formada em Direito Internacional, começamos a escrever sobre o grupo, sobre as eleições na Itália. E aí fui ver quem é que votava para presidente, e aí eu descobri não, eu já sabia, mas eu fui ler mais sobre os deputados e senadores que são eleitos no exterior e que fazem parte do parlamento italiano. E achei que, assim, a melhor pessoa que podia vir falar pra gente sobre esse tema seria você, que viveu isso lá dentro, né? Então, assim, agradecer a presença também da Raquel, que está aqui, que foi uma que me deu a ideia, assim, para esse tema, para a gente falar sobre isso. Então, eu queria que você se apresentasse. Seu currículo é enorme e as pessoas nem vão acreditar, né? De repente, assim, nem vão acreditar, brincadeira. Como você já estudou, né? O que você já fez e você se formou, se especializou em Pádua. Eu moro em Pádua. Que delícia. E é isso. Então, você quer você mesmo se apresentar sobre a sua formação? Acho que a gente vai batendo bola aí, bem tranquilo, acho que sem, né, muita formalidade.
Eu costumo fazer bastante as lives, mas de uma forma muito tranquila, até abrindo para as perguntas também. Também gostaria Então, de ouvir, né, um pouquinho de vocês. Para mim é bem importante isso, tá? então tá. Então, assim, eu queria que você começasse se apresentando, na verdade. Assim, hoje o Tá. nosso objetivo é trazer para as mulheres brasileiras que moram na Itália informações sobre a política italiana. Porque, Ó, assim, às vezes a gente estuda com os nossos filhos. Eu aprendi muita coisa, e não tenho vergonha de dizer isso, nos livros dos meus filhos, né, de escola. Porque quando a gente chega aqui e lê o jornal, às vezes a notícia é dada para quem mora aqui e que já está acostumado com aquele sistema, né? é, Então, assim, a gente tem que entender do zero, né? Então, assim, eu aprendi muito com os livros dos meus filhos e eu acho que hoje você pode explicar um pouquinho para gente. muito bem. Começar por onde você quiser. Vamos lá, então. Bom, eu sou Renata Bueno, sou nascida no Brasil, sou de origem italiana, tenho também a cidadania italiana, de Treviso, né? Então sou vêneta. E, na verdade, eu me formei em Direito no Brasil e eu sempre tive o grande sonho de fazer uma especialização fora. Então, recém me formei, logo já fui para fazer essa especialização em Pádua, né, que tem um centro de direitos humanos muito importante aí da Unesco. Então, fiz essa especialização e, em seguida, eu fui para a Universidade de Roma, onde eu fiz, então, o meu mestrado em Direito Público Internacional e em seguida, comecei o meu doutorado. Nesse tempo que eu estava aí na Itália, eu já acompanhava, mesmo nova, com 23, 24 anos, eu já acompanhava a política italiana. Porque eu sempre fui, desde novinha, muito militante aqui no Brasil. Meu pai é deputado federal pelo Paraná, então eu já acompanhava toda essa vida política dos partidos aqui no Brasil. Com 16, 17 anos, já estava fazendo campanha, levando bandeiras, então sempre fui muito ativa no campo político. E na Itália, como eu era estudante, não foi diferente, né? Eu me interessei, participava já na época do Democratici di Sinistra, que é hoje o PD, né? Então participava das convenções, etc. E foi uma experiência que eu acabei me envolvendo bastante. Só que neste meio tempo, enquanto eu escrevi a tese do meu mestrado, eu voltei para o Brasil, fui eleita vereadora em Curitiba, então eu exerci um mandato de vereadora em Curitiba, a mais nova, inclusive, mulher, né, na época, e com 28 anos, e em seguida, terminando esse mandato, então surgiu a oportunidade de eu ser candidata ao parlamento italiano. E aí que eu acho que a gente podia, Carla, se você me permitir, já contar um pouquinho como é que isso funciona, tá? Isso. Né, dessa eleição dos deputados no exterior. Veja só, nós temos na Itália uma grande oportunidade, né, porque a Itália reconhece os cidadãos de sangue italiano no mundo, então ela também reserva no parlamento italiano vagas, cadeiras, para deputados e senadores que representem esses cidadãos no mundo, né? Não só os italianos que vão morar fora, mas esses descendentes de gerações, eu não sei das mulheres brasileiras, das nossas queridas brasileiras que vivem aí na Itália, no norte, se tem muitas que também têm a cidadania italiana. Mas eu acho que quando se unem assim na comunidade, né, não são muitas que têm a cidadania italiana. Mas eu fui para a Itália só brasileira. Aí que eu fui buscar toda a história, morando em Pádua, fui buscar toda a documentação para fazer o meu reconhecimento da cidadania. E aí tive essa oportunidade, então, de ser candidata ao parlamento italiano. Fui procurada por pessoas, eu já participava, então, um pouquinho da política, né? Fui procurada, convidada e acabei sendo eleita. Então, nós temos algumas vagas de deputados e algumas de senadores, que nessa votação que teve no ano passado, foram cortadas vagas, né? Então, hoje, são para a América do Sul, que é o nosso colégio eleitoral, onde está inserido o Brasil, nós somos, serão no futuro, provavelmente 2 ou 3 deputados, um só senador. Né? Eu fui eleita em 2013, a primeira pessoa nascida no Brasil, com uma vaga na Câmara dos Deputados na Itália, e acabei tendo essa grande oportunidade realmente de poder ir em nome do Brasil. E o mais legal, Carla, veja só, é que eu tinha já essa experiência de vereadora em Curitiba. Então, acabou que eu já tinha um mínimo de noção de como funcionava um parlamento,
de tudo que eu podia fazer, né, no processo legislativo, que eu poderia propor, como eu deveria votar, me comportar. Então foi muito bacana, porque já chegando, eu já fui muito bem inserida, até pelos próprios colegas, de deputados históricos, inclusive italianos, né, o próprio Pier Ferdinando Casini, que era até um dos presidenciáveis agora na eleição do presidente, se tornou um grande amigo, enfim, vários aí dos deputados, senadores históricos acabaram reconhecendo, né, o meu esforço, a minha dedicação em nome da política italiana, sendo uma brasileira de origem, né, e estando no parlamento italiano. Então falamos muito. Então, só para entender, todos têm que ser italianos, lógico, os parlamentares precisam ser italianos, né? É uma Cidadania italiana, isso é requisito. cidadania italiana. E eu sei que, assim, são 12 deputados e 6 senadores, justo, que são, hoje, que são eleitos a Leicester, assim, em outras circunscrições. Exato. Tem a ver, por exemplo, o número de vaga com o número de habitantes, assim, ou de italianos registrados em cada circunscrição? Porque eu sei que uma é África, Ásia, Oceania, tem uma outra que é América Meridional, América Setentrional e Central, Europa. E aí eu fiquei na dúvida, como é que é? Esses números têm a ver com o número de italianos que residem naquela localidade? Perfeito, você está sabendo, estudando bastante. Porque não é fácil. Veja, o parlamento italiano, ele reconhece, então, como os eleitos no exterior, uma circunscrição exterior, né, o colégio eleitoral no exterior, e daí existem essas 5 repartições, como você disse. Que pega a Ásia e a África é uma repartição, mas ali o número de italianos é um número bastante baixo. A Europa, que nós temos muitos italianos espalhados pela Europa, a América do Norte com a América Central e a América do Sul. Então, o nosso colégio, onde está inserido o Brasil, é a América do Sul. No total exterior, hoje, são 12 deputados e 6 senadores. Mas esse número cai de 1/3 para as próximas eleições. Mas para as próximas eleições, como vai cair todo o parlamento, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado, vai diminuir no geral de 1/3, porque foi uma votação, um referendo que teve no ano passado, né? Isso foi aprovado por todos os italianos. Então, nós temos ainda que fazer a nova lei eleitoral para redefinir os colégios, inclusive os colégios internos na Itália, como ali distribui também os estados, sempre pelo número de habitantes, da mesma forma no exterior. Então, essas circunscrições que nós dissemos, América do Sul, do Norte, Europa e Ásia e África, que é um colégio único, terão que ser redivididas, né, para ver quantos vão ficar. Provavelmente, aqui na América Meridional, que é o nosso caso, vai ficar um Senado e 2 a 3 vagas na Câmara dos Deputados, que vai reduzir daí um pouquinho, né, como tudo no geral. Mas isso ainda será definido numa nova lei eleitoral. Mas é sempre proporcional ao número de italianos, independente se são italianos natos ou italianos descendentes. Tá. Alguém, acho que foi a Valéria, colocou uma pergunta. Valéria, se você puder colocar no coisinha da pergunta, eu vou conseguir ler melhor, porque tá muito grande, eu não tô conseguindo pegar toda aqui. Você pode escrever, por favor, no balãozinho onde tem o símbolo da interrogação. E eu achei muito curioso, assim, te descobrir no Instagram, né? O Instagram é uma, sei lá, a gente descobre o mundo, né? E eu achei muito... O que é o mais legal, assim, da história toda, né, é que eu fui para a Itália como uma estudante, né? E fui descobrindo, fiz a minha cidadania italiana, fui estudando, fui participando da política, até ser realmente a primeira pessoa, né, a primeira deputada nascida no Brasil eleita. Então é uma história muito bonita que até foi feito um documentário, né, que conta um pouco essa história por uma produtora de Portugal, e foi feito um filme que conta um pouco toda essa história. Legal. Então nós temos esse orgulho de falar em nome do Brasil. E até completando um pouquinho do que eu estava contando, que quando eu estava no parlamento, eu tive a sorte que foi um período que se falou muito no Brasil, porque teve a Copa do Mundo no Brasil,
teve a primeira visita do Papa Francesco, né? Fora da Itália, que veio para o Brasil. Nós tivemos depois as Olimpíadas. Então, assim, tudo que acontecia, que a Itália estava no Brasil, uma ligação muito forte entre os dois países, eu acabei sempre participando muito, falando, né, dessa relação. Até porque a Itália, isso é uma questão importante também para quem se interessa pela política, é um sistema parlamentarista, que é diferente do Brasil, que é o presidencialismo. Então, na Itália, sendo parlamentarismo, o parlamento é o coração de tudo, né? É o parlamento que dá voz ao primeiro-ministro, né? Que consegue dar a fiducia, né? O voto de fiducia, que consegue dar confiança ao ministro para criar o seu colégio de ministros, que elege o presidente da República, como aconteceu agora. É o parlamento que elege a cada 7 anos, junto com os delegados regionais. Então, o parlamentar em si, ele é muito bem colocado, até na própria imprensa, né? Então, eu acabei falando muito em nome do Brasil e tendo esse carinho enorme, assim, né? Principalmente das mulheres, em vários eventos, mais em Roma, que é onde eu sempre tive mais ligação, mas sempre tive realmente essa proximidade muito grande com as brasileiras por aí. Tá. Tem aqui uma pergunta. Se a Renata sabe se já teve alguma outra mulher brasileira no parlamento italiano? Acho que não, né? Porque... Não, não, não. Nem mulher. E, como eu disse, eu fui a primeira pessoa no Brasil que fui deputada, que fui para a Câmara dos Deputados, né? Porque antes nós tínhamos somente italianos natos que viviam no Brasil, que eram eleitos. E realmente só homens, né? Apesar de ser um parlamento bastante feminino. Eu não me lembro agora os dados dessa legislatura atual, mas na minha, que é aquela anterior, nós tínhamos em torno de 40% de mulheres. Então era um número bastante bom e jovens também, né? Abaixo de 40 anos, que era o meu caso. Eu fui eleita para o parlamento italiano com 33 anos. Então foi realmente muito interessante essa participação, né? Mas de mulher, não tivemos nem candidatas, para falar bem a verdade, assim, eu conheço poucas mulheres que foram realmente do Brasil para a política italiana. Na verdade, se a gente pensar, né, são poucas as brasileiras que se envolvem com a política, inclusive no Brasil, né? Porque por mais que a gente leia que os números estão aumentando, eu peguei aqui um dado que, sei lá, cadê? Nas últimas eleições, né, dos prefeitos, só 18% foram mulheres eleitas. De vereadores, Vereadoras, Oi? 17%? Oi? Você falou vereadoras, 17% mulheres? 16 contra 84. Veja só, no Brasil, em geral, na política em geral, principalmente no foco do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e Senado, nunca passou de 10% de participação feminina. E aonde nós mais temos a participação feminina é realmente no poder local, que daí são as prefeituras. Isso. Não, exato. Tem uma pesquisa que fala que reúne 190 países, né? 190 países pegando o poder federal, né? Digamos assim. E o Brasil está lá atrás, está em 140, né? Na posição 140. Atrás do Brasil, assim, na América Latina, só tem o Haiti, né? A Argentina, que é nossa vizinha, está em 20ª posição. Então, assim, mostrando que são pouquíssimas as mulheres, né, brasileiras que estão envolvidas com a política. E o que eu ia dizer quando te achei no Instagram é que eu achei isso muito legal. Assim, são poucas as mulheres brasileiras que estão na política. E aí encontrar uma mulher brasileira que faz parte, né, que fazia parte do parlamento italiano. Achei isso muito curioso, assim, achei isso... não sei, foi isso que me fez brilhar os olhos, sabe? Tipo... O comentário que eu comentei com você, que foi feito, foi justamente isso. Essa produtora de Portugal estava buscando alguns cases, histórias aí de políticas, mulheres e tal, e eles acabaram se encantando pela minha história, justamente, né, por ser uma do Brasil, que veio ser parlamentar na Itália, enfim, justamente um pouco por isso. Mas, de qualquer forma, é sempre
eu gosto muito de lembrar da minha raiz, né, como se diz hoje, aonde eu saio do Brasil, vou estudar na Itália e reconstruir a história da minha família e acabo, né, alcançando e conquistando, estudando, enfim, tenho grandes vínculos ainda hoje com as universidades, com o próprio doutorado. Então, eu tenho assim, e com a própria situação brasileira dentro da Itália, né? Então, hoje não estou com mandato, mas acabo sempre atuando muito, sempre nesse âmbito de Itália-Brasil. Então, para mim, é sempre uma alegria muito grande mesmo, poder falar, poder participar, poder ajudar as mulheres, né, as brasileiras. Então, é sempre muito legal. Infelizmente, teve esse período de pandemia agora, né? Porque eu estou no Brasil nesse momento, porque eu estou daqui 3 semanas nascendo meu primeiro filho. Parabéns Então, por esse momento. eu Aí decidi. você vai viver, aí você vai viver aquele outro drama, né, das mulheres, assim, tipo, Exato. a gente brincou, né, o tema é o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no parlamento italiano, porque assim, não é todo dia, né, que a gente vê mulheres na política, mulheres fazendo e, ó, estão te dando os parabéns pelo bebê. E Obrigada. outro desafio é trabalhar, né, cuidar da carreira, da maternidade, independente de onde esteja, né, que a gente sabe que esse é um tema E a no nossa Brasil ação e na tão grande, Itália também, né? e a dedicação tão grande sempre pelo parlamento, pela política, pelo estudo, por tanta coisa. E eu, tanto que eu estou tendo meu primeiro filho agora com 42 anos, né? Então, mas muito feliz. Casei Isso. com um italiano que já foi, era meu namorado desde jovem e desde que eu cheguei na Itália. Então, é um momento muito feliz. E eu até estou tranquila de estar sem o mandato agora, justamente para poder dar um pouco de atenção nesse Isso. momento especial que é a maternidade, né? Ah, que bom, curta bastante. Depois os filhos crescem, assim, os meus já são grandes, então, imagina, saem de casa e aí só ligam quando Mas a política brincadeira. do sangue, eu continuo fazendo as minhas reuniões É. online. Mas Aqui olha, chegaram. Eu já tinha preparado 3 perguntas, né, antes da gente conversar, e chegaram algumas outras. Então, eu acho que eu vou passar direto para as perguntas, senão a gente não vai conseguir falar. Uma é, como se chama o documentário? Alguém perguntou que quer assistir. tá, o documentário ele chama Viewpoint of Renata Bueno, só que ele ainda não está sendo comercializado porque ele ainda está participando dos festivais de cinema. Ok. E você participou de um festival em Londres. Eu até preciso perguntar lá para a produtora de Portugal, porque é eles que comandam tudo, né? Então eu até preciso Vamos ficar perguntar. de olho. Vamos ficar de olho e quando puder divulgar, por favor, avise que a gente divulga aqui também. Você teria um conselho para uma mulher que queira participar da política, assim, política partidária mesmo? Muito. Aqui na Itália ou no Brasil, assim, que conselho você daria? Veja, um conselho que eu sempre dou, e já fiz várias palestras, inclusive motivando mulheres, isso desde que eu era vereadora, né? Eu sempre gostei muito de falar. Uma coisa que eu digo sempre, nós, a mulher, para entrar na política, ela tem que estar muito preparada para isso. Preparado que eu digo não só politicamente, de saber para qual cargo eu estou concorrendo, o que eu posso fazer, né, para esse cargo, mas também conhecer da Constituição do país, conhecer de tudo aquilo que a gente pode realmente desenvolver. E é claro, né, a boa índole eu acho que é sempre o ponto fundamental. É um papel muito bom da mulher na política, mas infelizmente é um ambiente totalmente machista, né? Todas as mulheres que tentam se destacar, eu falo da própria Laura Boldrini, que foi a presidente da Câmara dos Deputados na minha legislatura, o terceiro principal cargo, né, da Itália, a Maria Helena Boschi, por exemplo, que era ministra, várias mulheres que alcançavam voos altos, né, lugares importantes na política, acabavam sendo muito atacadas, né, pela própria política, pelas redes sociais, pela própria imprensa. Então, infelizmente, a mulher ainda é um sexo frágil e que precisa conquistar muito mais espaço na política. Então, eu procuro sempre motivar ao máximo. Eu gostaria de ver muito mais mulheres participando. A Itália tem sempre oportunidades também nos poderes locais, né?
nas cidades onde vocês vivem, sempre estarem ligadas a um partido ou outro, ou ter a oportunidade, como a Itália dá, de participar até nas listas cívicas, né? De poder participar como uma conselheira comunale, por exemplo, que seria o cargo de vereador aí, mas de se envolver. Porque muitas vezes a gente não quer envolver, quer cuidar da nossa família, das nossas coisas, mas o papel da mulher é muito importante na sociedade. E esse machismo intenso que tem na política, ele acaba sufocando a participação feminina. Né? Eu tive muito destaque no meu trabalho, mas eu fui assim, o tempo todo muito atacada. Por quê? Porque no Brasil, nós sempre tivemos muitos homens querendo ser deputado e que nunca conseguiram. Aí chego eu, mulher, nova, e ganho. Quer dizer, isso gerou uma revolução no ambiente político italiano no Brasil, né? E até hoje, assim, a gente sofre assim, muito ataque, muita coisa, mas eu tento não, na verdade, eu mostro o meu trabalho e ponto final, né? E sei que sou preparada para isso, sempre estou estudando, sempre estou me preparando, estou lançando o meu primeiro livro agora, inclusive, sobre jurisdição supranacional, que é um tema, né, de jurisdição europeia, onde pouco sabe até sobre o tema. Então, assim, a gente está sempre buscando, está muito bem preparado para isso. E meu conselho para as mulheres, que podendo participar, participem, mas participem com vontade, com honestidade, sabe? E com coragem, que não é fácil. Imagino. É difícil empreender, né? É difícil atuar em diferentes frentes e num lugar, assim, onde predomina, né? Onde predominam os homens, assim, acaba sendo mais difícil. Fizeram uma pergunta aqui, que eu acho que de repente eu tinha que fazer primeiro uma das minhas, mas assim, os italianos nascidos em outros países, por exemplo, tem algum movimento assim do parlamento para ampliação ou restrição dos direitos? Porque parece que na Holanda está havendo um movimento nesse sentido. Na verdade, não. No parlamento italiano já se abriram discussões dos parlamentares, mas assim, dentro das comissões, coisas muito pequenas, muito embrionárias, no que se trata realmente dessa questão, tanto do direito de cidadania, né, dos descendentes que vivem no exterior, quanto da questão de direitos, mas não existe absolutamente nada que venha afetar nós que somos descendentes com o direito de sangue, todos os direitos que nós temos, que nós somos como todos os outros italianos, que é o ius sanguinis que a gente chama, né? Isso é defendido pela própria Constituição italiana, a Constituição da República Italiana, aonde nós somos como, né, de direitos e deveres como os italianos natos. Então, não nenhuma abertura para isso ainda. Às vezes sai alguma polêmicazinha, né? Até uma fake news saiu a meu respeito há anos atrás, que eu estaria colocando, justo eu, né? Que sempre fui a grande defensora no parlamento, que eu estaria colocando um projeto de lei para restringir o direito de cidadania nas gerações, mas enfim, são só ainda pequenas fake news e questões embrionárias que a princípio não tem nada, não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, até hoje em dia, né, com os meios, com a internet, né, esses meios digitais, assim, quem se expõe, né, vai ser criticado, vai ser elogiado, vai ser criticado. Então, assim, tem que estar realmente preparado para o pior de tudo, Carla, Valéria, meninas que estão nos seguindo aí, é a inveja masculina. Isso é imatável. Tem horas que você olha e fala, não é possível. Como o homem é um ser fraco, sabe? Fraco de criatividade, de poder se igualar, de poder se preparar, se pôr diante de uma mulher. É incrível a fraqueza deles quando eles têm inveja. Então, e as mulheres no parlamento se apoiam? Sim, se apoiam. E é isso. Na minha legislatura, nós tínhamos a Laura Boldrini, né? Uma fantástica presidente da Câmara dos Deputados. Então, foi um mandato muito feminino, onde a gente tinha um grupo grande, a gente fez várias leis, inclusive a lei do sobrenome da mãe, né, nos filhos italianos.
Inclusive, eu já falei para meu marido, meu sobrenome vai estar lá, né? Que eu sou coautora da lei. E tantas outras, sabe, que a gente fez aí defendendo um pouco mais essa questão feminina, né, dentro do parlamento. Mas foi muito legal, interessante. Legal. Essa coisa do sobrenome é interessante, né? Eu, quando estava. Né, eu também sou de origem brasileira, italiana, morava no Brasil e só tinha o sobrenome do meu pai. Não tinha da minha mãe. É, E eu ficava muito chateada, que eu queria ter o sobrenome da minha mãe também, sabe? Ter o mesmo sobrenome dos meus primos. E É, quando meus filhos nasceram, eu fiz questão de botar os dois, morando no Brasil. Isso não era nenhuma questão, né? Tipo, e aqui agora eles falam, mas por que eu tenho os dois nomes? Aí eles sabem que eu não sou italiano, porque aqui ninguém tem o nome. Poucas pessoas, né, têm os dois nomes. Aí é. perguntam, mas como assim esse nome grande, né? E é isso também, né? A coisa do ser estrangeiro, ser imigrante, mesmo sendo cidadão, o vizinho não quer saber se você é cidadão ou não, né? Assim, ser cidadão vale porque você tem os mesmos direitos, mas assim, na hora que o outro vem conversar e sente um acento diferente, né? Já percebe que não é daqui, tipo, Sim. ninguém pede explicação, mas os meus filhos já questionaram isso. Mas por que dois sobrenomes? Todo mundo vai Eu saber que eu não sou daqui. espero que seja um costume que devagarinho vá criando espaço aí na Itália, né? Mas realmente é uma característica muito italiana de ter só o sobrenome do pai. É, isso. E então, assim, como são eleitos os deputados e senadores no exterior? Que era uma pergunta. Feito sempre pelo voto popular, né? Veja, diferente de como é na Itália, porque na Itália cada eleição é feita a lei eleitoral antes que regulamenta a forma de votar. Que você vai lá, tem uma lista, onde você escolhe a lista, enfim, dependendo de onde você está morando, tem os candidatos do local. No exterior, o voto é sempre com preferência. Então, de qualquer maneira, é um voto que chega por correio, esse é um dos grandíssimos problemas, porque o voto por correspondência é um voto facilmente fraudado, aonde o sistema não consegue garantir a legitimidade do voto popular. E esse é realmente um grande problema, né? Eu fui sempre a mais votada na última eleição, fui a mais votada no Brasil, fui a terceira mais votada na Itália, mas infelizmente é um sistema que você não vê o voto aparecer, você não consegue ter uma segurança na contagem dos votos, e acabei não sendo eleita, até pela falta de legenda, né? Que é quando o partido atinge um número tal lá para garantir a cadeira. É um pouco técnico isso. Mas é um sistema que, infelizmente, desmotiva muito a gente a participar. A minha campanha foi uma campanha linda, né? Super badalada nas redes sociais, muita gente envolvida, e a gente acaba não tendo realmente a segurança do voto por correspondência, por quê? O correio entra em greve, como acontece no Brasil. Muitas vezes essas cédulas são dispersas no próprio caminho, né, do correio para a casa da pessoa e quando a pessoa manda para o consulado de volta, ou muitas vezes são até desviadas. Existem casos, né, inclusive teve um senador que foi eleito pela Argentina agora, que foi cassado, comprovando que os votos deles foram fraudados. Né? Fraudados como? Ou por desvio da correspondência ou por impressão de cédulas. Veja só. Então, infelizmente, é um sistema muito frágil. Mas, independente disso, é um voto que chega na casa das pessoas e as pessoas escolhem a lista, né, como se fosse a lista do partido, onde ela quer votar, e elas escrevem do lado qual é o candidato de preferência. Então, esse que tem mais votos acaba sendo o E eleito, né? aí, assim, você falou, mas, por exemplo, você que foi eleita uma senadora daquela circunscrição, quem votava em você eram só pessoas que moram naquela circunscrição, Exato. justo? Que é a nossa circunscrição aqui da América do Sul, que é o Tá, colégio isso. Então os votos, os seus eleitores eram pessoas dessa região, só. de toda a Só. América do Não, Sul. só não. Só no sentido de limitado, não que sejam poucos, tá? Só no sentido de. Ó, Não, e eu acho que algumas pessoas também nem sabem da importância, né, dessas eleições, assim, tipo, de repente recebe do correio, recebe a cédula em casa, mas assim, nem tem eu uma sei. população ainda muito baixa, sabe?
A gente tenta divulgar, fala até com a própria imprensa brasileira para estar falando desse momento, mas infelizmente ainda a participação realmente é baixa. A gente É precisava que baixa. o pessoal participasse mais. Mas é porque o sistema realmente é chato, né? Você recebe aquilo em casa, é um catatal de folhas que você tem que entender, a burocracia italiana. Quem mora aí sabe bem, né? Mas quem mora fora não sabe como é que é. A hora que vê aquela papelada toda, desanima. É, é verdade. E qual é o papel desses deputados e senadores que são eleitos no exterior? Essa é Eles defendem os interesses dos italianos que vivem no exterior? Isso, imagino que seja. Isso, olha só. Nós temos um papel fundamental de legislar pela Itália. Esse, qualquer parlamentar que está ali dentro tem essa obrigação. Então, tudo que acontece no território italiano é responsabilidade do parlamentar legislar, independente de onde ele vem eleito. Mas é claro que se eu venho eleita da América do Sul, eu tenho que defender os interesses desses italianos que vivem na América do Sul, né? Então é um papel bastante grande, né? Veja, você tem que entender de tudo o que está acontecendo na Itália para fazer uma votação sempre adequada, porque mesmo se você vai votar, eleger o presidente da República da Itália, você está elegendo, mas você é a voz em nome dos italianos que vivem na América do Sul. A mesma coisa se eu vou votar sobre uma lei que vem, uma diretriz da União Europeia para a Itália. Eu estou votando sempre em nome dos italianos que estão na América do Sul. Então é como se os italianos da América do Sul tivessem sempre uma voz no parlamento para qualquer questão tratada dentro da Itália. E além disso, é claro que nós temos que defender então os direitos dos italianos que vivem, né, na América do Sul. E aí sim a gente faz projetos de lei, a gente faz propostas que trabalhem esses interesses. Como eu fiz trazendo recurso para os consulados, como eu fiz trazendo esse reconhecimento da lei da cultura, né, para a gente poder trazer também muita cultura italiana para fora. A gente fez a parte dessa questão do apostilamento de documentos, onde a gente reconhece hoje muito mais facilmente a lei, os documentos civis brasileiros, a gente reconhece na Itália e vice-versa. Trabalhamos também no reconhecimento da carteira de motorista entre Brasil e Itália. Então, são sempre vários interesses que a gente está sempre defendendo, né? Mas nós somos deputados e senadores como todos os demais dentro do parlamento, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Eu, inclusive, fui líder de bancada aí, que é um papel muito importante, né? Ser líder, eu fui líder de um grupo de parlamentares, onde, inclusive, quando tem crise, quando tem qualquer coisa, são os líderes que se reúnem com relação ao terrorismo, por exemplo, né? Nós nos reunimos com o primeiro-ministro, Matteo Renzi, na época. Fui fazer consulta com o próprio Sérgio Mattarella nos momentos de crise de governo. Então, nos mesmos deveres e direitos de todos os deputados. Que importante, né? Caramba, assim, estou conversando com uma pessoa que já fez tantas coisas importantes, né? Mas Sei lá. nada, não me sinto importante, eu me sinto cumprindo o meu dever só e muito feliz realmente por ser reconhecida, né? Como eu falei anteriormente, pelos próprios colegas, esse respeito político, sempre foi muito legal, sabe? Alguém aqui criticou, falou alguma coisa que não pode generalizar, que nem todos os homens são frágeis, são egoístas, ou sei lá qual foi o termo. Claro que não, né, gente? Ninguém está generalizando isso aqui. Pelo contrário, eu tenho homens maravilhosos ao meu lado, começando pelo meu pai, Então, não era uma coisa. meu marido, mas Assim, não vamos dizer que, em comparação ao Brasil, os vencimentos e benefícios, como são de um parlamentar? veja, eu conheço pouco. Só que na Itália, o que eu posso dizer é uma estrutura muito, como eu posso dizer, uma estrutura muito limitada. Pelo seguinte, no meu caso, eu tinha sido eleita por uma lista cívica da América do Sul, não fui eleita por nenhum partido. E sendo parlamentarismo na Itália, quem tem as grandes estruturas, né, estrutura de funcionário, estrutura de várias coisas, são os partidos. Então, os partidos, justamente por ser eleição em lista, toda essa coisa, são os partidos que recebem a estrutura dentro do parlamento para administrar com os seus deputados e os seus senadores.
E eu era de uma lista independente, então eu acabava tendo uma estrutura bem pequena, né? Eu tinha uma funcionária e pagava do bolso para ter duas secretárias no Brasil, então, e para cuidar de tudo isso, né? Território italiano e território sul-americano. Então, era realmente uma dificuldade grande. O salário, eu acho que é um salário mais ou menos comparável com o salário do Brasil, é que depende muito de câmbio, essas coisas, né? Mas o Brasil, eu acho que o deputado ele tem bem mais recurso para poder administrar bem o seu mandato. Tanto de apoio de assessoria, quanto de também, por exemplo, ter a rede de internet, ter alguns serviços à disposição. Eu acho que isso é uma comparação mais ou menos do que eu sei. Tá, tá. Ó, alguém tem gente dizendo aqui que está se sentindo super orgulhosa de estar participando dessa live, que você é um exemplo para os jovens. Ai, que bom. É, Aliás, falando em jovens, nós fizemos até uma live recente contando isso com os estudantes, porque agora com a pandemia, gente, foi um caos que os estudantes não conseguiam entrar na Itália, os brasileiros que queriam estudar na Itália. Então é isso que eu digo, né? No seu mandato, a gente está sempre querendo ajudar, querendo fazer. E eu fui estudante para a Itália, então eu digo sempre, eu quero ajudar, né? Quem quer ir para lá, quem quer estudar. Então a gente acabou conseguindo com o ministro Speranza fazer essa abertura dos estudantes brasileiros na Itália. E isso daí a garotada ficou eufórica. a gente no grupo Mulheres do Brasil também recebemos solicitações, né, de pessoas que estavam com matrícula, assim, queriam vir e não podia porque estava fechado, as fronteiras estavam fechadas, né? Foi, Então, foram mais de 200 alunos que estavam tentando e não conseguiam pelas restrições. Daí eu falei pessoalmente com o ministro e aí conseguimos incluir no decreto e que os estudantes do Brasil, então, não precisariam mais das autorizações. Isso foi uma coisa legal agora dos últimos tempos. que joia. Algumas pessoas fizeram umas perguntas aqui que eu li, mas eu não entendi muito bem. Eu vou repetir, e se você achar que dá para responder, Tá. senão a gente pede para a pessoa fazer depois diretamente para você, né? Podem Era alguma coisa sobre nos seguir nas redes, na nossa canal. cidade. Sempre Era acompanha. alguma, era alguma coisa sobre cidadania, assim, o que fazer sobre cidadania. Cadê? Peraí. E que tem muitos processos parados devido a uma circular sobre grande naturalização. Eu não sei nada sobre isso. Não... Veja, isso aí é quando se trata do processo de reconhecimento de cidadania, né? Eu presido o Instituto de Cidadania Italiana no Brasil, então a gente tem. Até porque eu fiz a minha sozinha quando eu morava aí, era estudante com 22 anos. Mas mudou muito de lá para cá. Nós temos aí uma situação onde hoje o Ministério do Interno ele tenta, de todas as maneiras, segurar um pouco essas cidadanias, até porque, infelizmente, nós tivemos muito casos de documentação falsa, então eles não estão conseguindo controlar, né, um pouco toda essa fraude que vem acontecendo. E aí eles têm tentado segurar principalmente as cidadanias administrativas, que são as presenciais junto à prefeitura, e aí sim eu sei que nessa questão estava suspenso principalmente a parte do norte da Itália. O Ministério do Interno tinha emitido essa circular pedindo que as prefeituras segurassem um pouquinho essa questão do reconhecimento de cidadania junto às prefeituras, dando essa desculpa da grande naturalização, mas eu acredito mais que é justamente eles estão tentando regulamentar um pouco isso, sabe? Existe até a PROT, que é a Associação dos Profissionais de Cidadania, na Itália, são pessoas muito do bem, tem a Vera, tem, enfim, o Alessandro, que é o presidente, são pessoas que eu, inclusive, ajudo sempre nesses processos também. Mas um pouco do que eu sei é isso. Se não, é o sistema judicial, né? E a grande naturalização é uma grande desculpa. Eles estão dizendo que no final de 1800, o governo brasileiro decretou que todo estrangeiro no Brasil teria sido automaticamente naturalizado brasileiro. E na época, como não tinha convênio com a Itália, então quem se tornava brasileiro perdia a cidadania italiana. Mas isso não pode, né? Não pode ser um argumento da Itália. Até porque o que vale é a certidão negativa do Ministério da Justiça do Brasil
quando você emite lá e diz que aquele estrangeiro que nasceu na Itália, que veio para o Brasil na época, que ele não se naturalizou brasileiro. E esse documento é emitido pelo Ministério da Justiça do Brasil. Então são questões um pouco técnicas, mas que, Eu infelizmente... acho que quem perguntou ficou satisfeita com a resposta. Então tá bom. Então tá bom. A outra pergunta era para você falar um pouco sobre a sua experiência política, né? Você já contou um pouquinho. Tem mais alguma coisa, assim, que você quisesse falar? Olha, eu acho, foi assim, né? Eu acho que dei uma abrangência bastante rápida e fico, se quiserem também fazer uma pergunta mais específica, eu fico à disposição. Mas a minha experiência política realmente foi fantástica, né? Podendo estar aí, como eu falei, participo até hoje também. Infelizmente, por conta da pandemia, muita coisa acabou não acontecendo mais presencialmente em Roma, né? Mas a minha atuação, participo das reuniões partidárias, políticas, eventos, estou sempre participando, sim. Até a gente fez recentemente esse evento sobre a Constituição também da República Italiana e várias coisas aí, independente do mandato, né? Mas Quem sabe, né, assim, você sendo uma mulher jovem, que já teve uma experiência no parlamento, agora vai se tornar mãe, não volta no futuro para levantar a bandeira, né? Recentemente no discurso, o presidente falou que dignidade é a mulher não precisar escolher entre carreira e maternidade, alguma coisa assim, né, nesse sentido, que hoje ainda é um tema, assim, muito relevante, assim, no Brasil, na Itália, e em várias partes do mundo, né? Aparece muito no discurso, né? Assim, no discurso de empresas, aparece muito no discurso de políticos, mas a prática ainda está muito distante, né? Assim, na hora do que realmente está sendo feito. A Luísa Helena Trajano, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, ela lançou uma campanha Pula para 50, porque pula para 50, assim, para ter 50% das cadeiras de liderança ocupadas pelas mulheres, porque se as mulheres representam, né, dependendo da cidade até, mas sei lá, 50 e poucos por cento, 51, 52, né, depende assim, por que que a gente só vai ter 15% de deputados, né? Por tanto que que a gente... a Itália tem 51% de mulheres na sua população, né? Ah, Na população em geral. geral. Ah, entendi. E a gente, nós mulheres, não somos representadas, né? Assim, porque são muito poucas que estão no poder e Por isso que eu acho que tem que participar, como eu falei ali anteriormente, tem que participar. isso é mais um motivo, né, para arregaçar as mangas, encarar com a cara e a coragem. Né? Esse ambiente que é muito machista, enfim, tem que enfrentar isso, é a coragem. Não, mas na verdade esse é um tema assim que não o assunto é longo, né? Dá uma tese de doutorado, porque se a gente pensar, as mulheres têm uma segregação desde a hora da escolha da faculdade, né? A escolha, assim, segregação dos papéis. Então, assim, é uma coisa muito antiga que precisa ser mudada e aos pouquinhos, né? Eu acho que, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque informação nessa época, assim, é o que tem de mais poderoso. E aqui no grupo, no núcleo norte da Itália, a gente não conseguiu fazer muitas coisas presencialmente, né, que era o nosso objetivo, mas entre nós combinamos que nesse momento de pandemia e tantas restrições na Itália, e nós estamos em cidades diferentes, o que a gente pode fazer de melhor para as brasileiras que moram aqui é trazer informação de qualidade, correta. Muito legal, muito bom mesmo, né? Aproveitando até esse friozinho que deve estar por aí. Mas, por exemplo, eu achei muito interessante vocês terem explicado, contado um pouquinho sobre a eleição do presidente da República, porque por mais que às vezes são só brasileiras, mas moram aí, tem que saber o que está acontecendo, né? Como é que faz. Então, eu achei bem, bem legal mesmo essa iniciativa de vocês. E eu acho que vocês chegaram a tratar disso, né? A publicar o artigo. Sim, sim, sim. Obrigada pelo elogio. Sim, foi. Na época do meu mandato como deputada, eu votei, foi a primeira legislatura que votou duas vezes para o presidente da República, porque ele é eleito a cada 7 anos, né, pelo parlamento, e foi uma legislatura onde
foi reeleito pela primeira vez um presidente da República, que foi o Giorgio Napolitano, e depois ele, com 2 anos, pediu para sair e elegemos então Sérgio Mattarella. Mas é uma experiência muito interessante, né? Bom, eu acho que o que eu tinha de perguntas para fazer eram essas. Eu só Ó, posso agradecer assim a oportunidade de estar conversando com você, de você ter alguém perguntar pelo livro. Você lançou um livro, está lançando um livro, e isso. quem quiser comprar o livro, como é que faz isso? Na verdade, veja, eu trato de um tema que é bastante técnico para o direito, né? Sobre a jurisdição supranacional. Então, como é que a Europa se organiza na solução de conflitos de países diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa da Itália que tem conflito com uma pessoa da França, como é que isso são resolvidos nos tribunais europeus? E o modelo disso para o Mercosul, para demais espaços no mundo, né? Então, fala um pouco da jurisdição internacional. Esse livro foi lançado pela Dialética, ele já está disponível em e-commerce e a gente está programando agora dentro do meu calendário de mãe um lançamento disso, né? Onde a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o tema, vamos estar sempre colocando aí nas redes sociais. Mas a gente pode depois colocar o link ali nas minhas redes, também tem. Isso, legal. Agora você falou disso, né? Quando eu tive meu filho, que hoje ele tem 13 anos, eu, eu lancei um livro na época que ele nasceu, assim, foi uma É, coisa super. Eu fiz o lançamento, ele já estava acho que com 3 ou 4 meses, mas foi uma coisa assim de. Mãe também consegue fazer essas coisas, viu? Mãe, é bem isso mesmo. mãe, ó, a Raquel de Leis pelo Mundo adorou, já anotou o livro, sabia que ela ia gostar, porque ela é nossa colaboradora, ela que trabalha também com direito internacional. Ótimo, muito legal. E é isso. Então, olha, agradeço a sua presença. É, Foi Menina, super natural, assim, peço desculpas se cometi alguma gafe, né? Estou falando. tá lá. Contrário, eu adoro fazer esse Alguém bate-papo. falou assim, honorê, eu falei, ai meu Deus, como é que a gente trata uma pessoa? Eu digo, Era para ser um. basta de formalidade, né? Porque eles são. Não. E assim, se o objetivo é a gente levar a informação correta para todo mundo, a gente tem que ter uma linguagem acessível para que as pessoas entendam. Tem que ser uma conversa que seja interessante para as pessoas ouvirem. Então a gente. Eu sempre fui assim, eu tento passar o conteúdo, um conteúdo sério, mas de uma forma que as pessoas possam compreender. Eu até espero que eu tenha, né, atingido o objetivo aí de fazer com que todo mundo compreenda. Mas realmente a formalidade, a própria Itália é tudo, o parlamento, um ambiente sempre muito formal. A gente entra, você ter uma ideia, quando o deputado entra, tem toda a guarda que bate continência, tudo é senhora, onorevole, né, terceira pessoa. Daí, quando eu terminei meu mandato, todas as roupas, taieiras, eu coloquei dentro de uma mala. Falei, deixa eu dar um tempo aqui, porque eu preciso respirar um pouco. Mas é muito Então, bom, tem que ser como é e ser feliz, né, de cumprir com a nossa missão. Eu acho que essa é a minha gratidão, enfim, a todas as pessoas que sempre me ajudaram, que sempre estiveram à minha volta e que continuam até hoje com vocês aí, cada uma, não tenho dúvida que tem a sua grande história, né? Eu, enfim, sou muito feliz com a minha, mas não tenho dúvida que cada uma de vocês aí tem a sua grande história, né? Que contam também, que, enfim, que muitas pessoas admiram. E eu acho que a gente tem mesmo é que se unir, né? Aí com as redes, independente da distância. Eu fico muito mais na Itália, tá? Nesse momento eu estou no Brasil, porque eu quis ganhar neném aqui, a gente tem empresa aqui também, mas eu fico muito mais na Itália. A nossa sede residencial hoje é ali em Lecce, porque meu marido é da Puglia, né? Mas eu acabo ficando bastante em Roma também. Então eu quero ter o prazer de vê-las aí numa oportunidade pessoalmente também, né? nossa, se tiver um lançamento aqui do livro, vou me programar, hein? A ideia é a gente fazer em Roma, até mesmo porque o Casini, o senador Casini, ele é quem prefaciou o meu livro. Então, a ideia é, numa oportunidade, aí a gente fazer o lançamento dele em Roma. Então tá bom. Então tá Né? bom. Então, quem sabe a gente se vê lá.
Boa sorte, tudo de bom nessa nova fase da sua vida, com o nascimento do bebê, né? Com o nascimento do bebê nasce uma mãe também, então, né? O primeiro filho, E então eu tudo de bom. estou em contato, né, aí com as redes, falando com a gente, mandando notícias, compartilhando as iniciativas de vocês, porque eu acabo também sempre, né, distribuindo isso para as pessoas que nos seguem. Então, eu fico realmente muito feliz de conhecê-las e de poder conversar um pouquinho, estreitar essa amizade aí. Muito obrigada. Beijo grande a todas. Muita alegria. Tchau, gente, tchau. Eu vou salvar a live e a gente vai colocar as referências da Renata nos comentários, tá bom? Boa noite. Boa noite.